Josefo, prova o Jesus histórico? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Em 26 da Era Comum, Pilatos chega à Judeia trazendo símbolos pagãos para Jerusalém, cidade sagrada para os judeus. Grande parte da população revoltou-se e exigiu a remoção destes objetos ofensivos. Filo de Alexandria, um pouco mais tarde, escreveria sobre este incidente para ilustrar o típico mau governante. No ano 75 da Era Comum, Josefo publica a sua obra Guerra dos Judeus, que contém a história dos judeus desde a revolta dos Macabeus até à destruição de Jerusalém pelo seu amigo Flávio Tito. Este texto não tem nada sobre Jesus Nazareno, mas fala sobre Pilatos. Esta obra de Josefo contém 2 episódios envolvendo Pilatos. O primeiro é sobre o incidente dos ícones pagãos, já contado por Filo de Alexandria, e o outro é sobre a revolta provocada pelo uso do dinheiro do templo para o pagamento de um aqueduto. No ano 95, Josefo publica a sua obra Antiguidades Judaicas, em 20 volumes, que seria uma grande expansão da sua Guerra dos Judeus. É só no livro Antiguidades Judaicas que aparecem 2 parágrafos suspeitos sobre Jesus. Um totalmente forjado e outro alterado para parecer sobre Jesus da Nazaré, pois é um parágrafo sobre outro Jesus, filho de Damneus. Este texto de Josefo contém 4 episódios sobre Pilatos, 2 já referidos em Guerra dos Judeus, um que será uma falsificação, ou, na melhor das hipóteses, Josefo terá tido a narrativa ficcional de Marcos como fonte, e finalmente sobre o incidente com os samaritanos que originou a demissão de Pilatos. Cerca do ano 30, Pilatos manda construir um aqueduto e paga com dinheiro do Templo de Jerusalém. Isto originou uma revolta popular dos judeus. Josefo, no seu livro Antiguidades Judaicas, escreve sobre este incidente. No parágrafo seguinte aparece esta suposta descrição de Jesus. Por volta deste tempo existiu Jesus, um homem sábio. Se é lícito chamá-lo de homem, pois ele fez coisas maravilhosas. Um professor de homens que recebiam a verdade com prazer. Ele fez discípulos tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos líderes entre nós, condenou-o a ser crucificado, os que o amaram não o esqueceram, porque ele lhes apareceu vivo de novo no terceiro dia, tal como haviam predito os divinos profetas. Estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não se extinguiu até hoje. Este parágrafo é chamado do testemunho flaviano sobre a historicidade de Jesus. E é, obviamente, uma fraude. A passagem chamada Testemunho Flaviano diz: Ele era o Cristo. Pilatos condenou-o a ser crucificado. Ele lhes apareceu vivo de novo no terceiro dia. Isto é muito semelhante ao credo católico. Por que é que o parágrafo Testemunho Flaviano do livro Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo é uma fraude? O conteúdo é um evangelho compacto. Isto é, tem todos os ingredientes de um evangelho: milagres, pregação, ensino, profecia, crucificação e ressurreição. Todas as suas expressões apontam para uma personagem excepcional. Por que é que Josefo só reservaria um parágrafo para o descrever? Josefo descreve outras figuras bem menos carismáticas com mais detalhe. Esta passagem foi referida por Eusébio no seu livro História da Igreja, século IV, mas outro apologista cristão do século III, Orígenes, que também fez uso da literatura de Josefo, nunca cita esta passagem. Conclusão: este parágrafo foi introduzido posteriormente. Uma versão da falsa passagem sobre Jesus aparece numa antiga tradição eslavónica, russo-arcaico, de Guerra dos Judeus, e não em Antiguidades Judaicas. Isto poderá indicar que a passagem não pertence a nenhuma das obras originais. Em 62, o prefeito da Judeia, Festus, morre subitamente. Durante algum tempo deixou de haver autoridade romana na Judeia. Segundo Josefo, o sumo sacerdote Ananias, ou Ananos, aproveitou a breve ausência da autoridade romana, entre a morte de Festus até à chegada de Albino, que o substituiu, para se livrar de um homem chamado Tiago e alguns outros, condenando-os à morte. Josefo diz que este Tiago era irmão de Jesus e também, na mesma passagem, fala de um Jesus filho de Damneus. Quando o novo governador romano chegou, Ananias foi repreendido e demitido. Jesus, filho de Damneus, passou a ser o novo sumo sacerdote. O que está escrito no livro de Josefo?
Ananos supôs que tinha agora uma boa oportunidade. Festo estava morto e Albino estava viajando. Assim, ele reuniu o sinédrio dos juízes e trouxe diante dele o irmão de Jesus, o que era chamado Cristo, esta parte será duvidosa, cujo nome era Tiago, e alguns outros. E quando ele formalizou uma acusação contra eles como infratores da lei, ele os entregou para serem apedrejados. Albinos escreveu iradamente a Ananos e o ameaçou dizendo que ele seria punido pelo que havia feito. Por causa disso, o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio dele, quando ele o tinha exercido por apenas 3 meses, e fez Jesus, filho de Ameneus, sumo sacerdote. Porque é que este Tiago não é o irmão de Jesus da Nazaré? A inserção de o que era chamado Cristo terá sido uma interpelação posterior, pois não fazia sentido Josefo não explicar porque chamariam Cristo a esse tal irmão Tiago. Seria mais natural que o texto original fosse: e trouxe diante dele o irmão de Jesus, cujo nome era Tiago. Muito provavelmente este Tiago era de uma família sacerdotal e seria irmão de Jesus, filho de Ameneus, que poderia rivalizar com Ananias o extremamente lucrativo cargo de sumo sacerdote. Este Tiago, irmão de Jesus, é referido por Egésipo no século II como sendo Tiago, irmão do Senhor. Fica claro no texto de Egésipo que este Tiago só poderia ser de uma família sacerdotal e não um camponês de Galileia, pois somente a ele era permitido entrar no lugar santo do templo. Pelo texto de Egésipo fica também a sugestão de que os apóstolos companheiros de Tiago eram naturais de Jerusalém e não da Galileia. Egésipo também diz que este Tiago era conhecido por todos pelo nome Justo e não como irmão do Senhor. Daqui que a interpretação mais plausível para esta passagem de Josefo é que esta retrata uma rivalidade entre duas famílias sacerdotais. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo do templo e apenas membros de famílias sacerdotais poderiam aspirar a serem sumo sacerdotes. Assim, este Tiago referido aqui era irmão de Jesus e filho de Ameneus e rival de Ananos para o cargo de sumo sacerdote. Como foi morto, o governador Albinos colocou o seu irmão Jesus como sumo sacerdote e demitiu Ananos. Para finalizar, a palavra Cristo só aparece 2 vezes nas volumosas obras de Josefo, precisamente nas 2 passagens que são apresentadas como prova do Jesus histórico. Exatamente as 2 passagens que analisamos aqui. Caso estas passagens fossem legítimas, era de esperar que Josefo explicasse o que a palavra Cristo significava.